Estamos de volta e no Horizonte Debate de hoje falamos sobre a situação das mulheres encarceradas. Eu chamei um desafio do Juan no último bloco, dizendo que o que falávamos era demagogia, Leonardo. Pois é. Eu tenho algo a dizer diretamente para você, Juan. Imagine você na seguinte situação. Você está na sua casa, tem sua casa invadida ou alguém entra na sua casa sem sua permissão. Você então, Juan, você vai tentar coibir essa invasão e acaba ferindo aquela pessoa ou acaba matando aquela pessoa. Você, Juan, vai ser tido como esse bandido que você falou aqui. Ah, mas tem a legítima defesa. Tenta explicar, dentro de um processo criminal, dentro do pensamento social que estamos vivendo hoje, o que é uma legítima defesa e o que é uma carnificina, o que é você matar. Então, você mesmo, em qualquer momento da sua vida, pode ser considerado como esse bandido. E aí, pega-se exatamente esse clamor social que está tendo hoje pela questão punitivista. Eu tenho que punir, é bandido, é isso, mas não entendem que muitas vezes o Estado entra em determinados lugares, o Estado muitas vezes não entra com educação, não entra com saúde, não entra com saneamento básico dentro de aglomerados, mas entra com polícia. Entra com polícia e a polícia sai falando, esse é bandido, esse é bandido, esse é bandido. E o mais polêmico, agora eu vou trazer até uma polêmica, principalmente dentro dos aglomerados, a única empresa que entra para dar emprego, para dar suporte, para dar uma esperança de vida, daquela vida que é padronizada como a vida ideal, como você tomando suco de laranja no café da manhã, com você sendo feliz, você tendo qualidade de vida, a única empresa dentro do aglomerado que propicia isso é o tráfico de drogas. E muitas vezes essas pessoas que estão dentro do tráfico de drogas são considerados bandidos, mas esquece que delas foi tirado saúde, foi tirado educação, foi tirado saneamento básico e diversas outras condições para ter condições mínimas de vida. Mínimas. E aí é fácil depois você chegar e falar, é bandido. Daniela, Ludmila, só para me colocar mais desafios, que tem um pouco dessa linha, o Roberto lá do Lagoinha, do Centro, estudante de Direito de 6º período, Roberto, obrigado pela sua participação, ele coloca uma opinião, se educarmos as crianças, com certeza diminuiremos a população carcerária. E o Luiz Cláudio, lá de Lagoa Santa, Luiz, obrigado pela sua participação também, boa noite. Como consertar a base se o telhado está podre? Nessa perspectiva, né, da pergunta do Juan, é o que eu escuto todos os dias, é o que eu escuto há muitos anos. Aí eu vou fazer papel de advogada do diabo, assim, e ser extremamente legalista nesse momento, né? Sou especialista em direito constitucional, em direito penal, e eu convoco a qualquer pessoa a ler o artigo 5º da Constituição, né, que é um artigo que tem muitos incisos, mas é de fácil leitura, em que diz nenhum desses incisos que não existe no Brasil pena de caráter perpétuo, tá? Então, a não ser que a gente rasgue a Constituição, né, que muitas vezes ela está sendo rasgada aí pelas pessoas, né, superiores a nós aí, mas assim, a menos que a gente faça uma outra Constituição, não existe pena de caráter perpétuo no Brasil, tá? Se não existe pena de caráter perpétuo, né, essa pessoa ela vai cumprir um determinado período presa e ela tem que voltar para o convívio social. Porque a gente ainda não está, né, colocando bola de ferro, né, e mandando o pessoal a marretar picar a pedra, né? Então, assim, exceto se a gente voltar lá para o período, né, de Italião, que era o olho por olho, dente por dente, a pena ali como um caráter simplesmente retributivo, não tem nenhum caráter educativo naquela pena, hoje a gente tem que encarar que as pessoas elas vão entrar no sistema prisional e elas vão sair do sistema prisional. Aí a pergunta que eu te faço é que tipo de pessoa que você quer receber quando ela sair? Você quer receber uma pessoa pior? Porque todo mundo fala que presídio é faculdade do crime. Você quer receber uma pessoa pós-graduada, né, em artifícios criminosos ou uma pessoa que naquele período ela pôde refletir, ela teve a oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Como nosso colega falou, ele não teve acesso à educação, ele entrou ali com o 1º grau incompleto, ele saiu, pelo menos com o ensino médio, né?
que pessoa que você quer receber, porque elas vão voltar. Então, acho que a gente tem que parar para pensar, eu acho que demagogo é você achar que essas pessoas não vão voltar, porque elas não têm direito de voltar, é o contrário, elas vão voltar sim, porque a gente não tem pena de caráter perpétuo, e a pergunta é que tipo de pessoa você quer aqui fora? Na verdade, assim, as prisões, elas cumprem a função de serem horríveis. Elas são horríveis por uma lógica, né? Inclusive porque a gente tem essa lógica da penalização máxima de quem Daniela, comete crime. É só uma ideia, assim, por favor, não tem essa história de pensar que prisão é bom, que prisão é bonito, que o cara vai ficar lá sem trabalhar e comer. Que vai ressocializar, nem nas PPPs, por exemplo. A longo prazo, eu tenho certeza que nós vamos ter conjuntos de estudos sobre os problemas de sanidade mental dos presos no presídio privado. Os presos têm que ficar 3 minutos num banho automatizado, eles não fazem nada, eles não têm governabilidade sobre coisas diárias, assim. Então, assim, isso é um passo para o enlouquecimento, assim, essa mecanização da vida, esse distanciamento, sabe? Eu não acredito hoje, com todo respeito, e olha, que tem um negócio que eu conheço, é cadeia, assim, eu já entrei em muitas unidades prisionais de diferentes modelos e tudo mais, e eu realmente não acredito em modelo de ressocialização, nenhum, porque eles têm a função de pena. Então, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é uma disputa de projeto de sociedade, em que algumas pessoas vão ter uma lógica de combate ao crime, de repressão, que vai reforçando toda essa lógica liberal do individualismo, né? Nesse pensamento de crime é mercado, e que as pessoas escolhem o crime porque dá lucro e tudo mais. E nós temos toda uma outra fundamentação teórica e de várias experiências mesmo que corroboram que sociedades que são extremamente punitivistas não reduzem violência e criminalidade. Então, a gente vai querendo armar a população e tudo mais, a gente vai tendo medidas cada vez mais severas, porque a gente sabe que o que a gente está fazendo não diminui violência e criminalidade. E o que a gente não quer discutir são direitos sociais, são garantias sociais. As pessoas não estão na rua, as pessoas não estão em situação de miséria, porque todas elas escolheram, uma ou outra escolhem. O problema é que a gente formula as nossas opiniões, a grande maioria das pessoas, por casos midiáticos e emblemáticos que aparecem na televisão. E aí a gente pensa no caso do Nardoni, da Suzane von Richthofen, ou casos que são da mulher que joga o bebê na Lagoa da Pampulha, e aí a gente fica tomado por casos midiáticos e a gente quer respostas absolutamente severas. Mas não é essa população que compõe um sistema prisional. Principalmente as mulheres. As mulheres que estão no sistema prisional, qualquer dado objetivo, sem nenhuma demagogia, demonstra que não foram presas com arma de fogo e nem por crimes de grave ameaça e violência. Então, a gente precisa entender o que a gente está falando, porque existe algo da realidade que faz com que a gente tenha que questionar esse sistema que está colocado aí. E mais do que isso, a gente tem que prestar atenção também e entender que a gente tem um sistema processual de apuração de crimes que também é falho, é gerido por homens. E como é gerido por homens, ele também é falho, porque todos nós somos passíveis de erros. Então, muitas vezes, não adianta a gente pensar que o sistema processual penal brasileiro só condena quem é culpado. Muitas vezes condena muitos inocentes e isso é muito, entendeu? Ou então dá para a pessoa uma pena maior do que aquilo que ela realmente fez, entendeu? Uma mulher presa com um pote de margarina, um dia, a condução dessa mulher do supermercado até o sistema prisional, um dia que ela passa lá, é quanto mais caro para o Estado do que o pote de margarina que ela roubou. E toda a reverberação disso. Isso é crime de bagatela. A gente não devia estar prendendo pessoas por crimes de bagatela. E mais do que isso, a gente tem aqui em Minas Gerais um exemplo. Aquele senhor que foi condenado pelo estupro de não sei quantas mulheres, acho que foram 30 mulheres, depois de muito tempo de ter cumprido já boa parte da pena, descobriu que ele era inocente, que ele era muito parecido com o verdadeiro culpado. Agora, na primeira oportunidade que esse senhor apareceu, todo mundo apontou o dedo, é bandido, é vagabundo, tem que morrer. Entendeu? E depois descobriu que ele era inocente. Ô, Jairo, e aí, se tivesse matado? Tem uma coisa que me preocupa muito, que é uma... Eu até utilizo isso, essa frase do Martin Luther King, que é o seguinte: o que me preocupa não é o grito, né, dos corruptos, né? O que me preocupa é o silêncio dos bons. Tá? E aí, quando eu vejo uma sociedade clamando, né, por
pena de morte, por pena de prisão perpétua, Nossa, não tem que ter comida dentro do presídio, não. Lá dentro ele tem café da manhã, tem almoço, tem jantar, aqui fora eu tenho que correr atrás do meu, sabe? Eu fico muito triste com esses rumos, né, que eu falo que a nação brasileira está tomando, que o sistema de justiça está tomando. Ou seja, né? do sujeito que tem um mínimo de reflexão e que se cala. Sim, sim. E principalmente aí eu vou puxar a sardinha aqui para Belo Horizonte, né? O que acontece? Puxa rapidinho essa sardinha. Só pra, hoje a gente tinha alguns presídios exclusivamente femininos e eles estão fechando. Então a gente vê, por exemplo, de um governo que é novo, mas que ainda não está sabendo o que fazer com esse sistema prisional. Polêmico, justo. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Geraldo, obrigado pelo envio da sua mensagem. Quarta-feira eu leio a próxima. Na semana que vem a gente se encontra para mais um Horizonte Debate polêmico. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.